A paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje já é dia 7 de janeiro, olha só, hein, já avançamos, como o tempo passa, parece que ontem foi a virada de ano. E aí, como é que está? Tá firme na leitura? Não desista, hein, não desista. Final do ano quer emitir o seu certificado de conclusão da leitura, hein. O ano passado foram 550 certificados, esse ano quer emitir mais de 1000. Então, continue fazendo a sua parte, que é ler ou ouvir aqui pelo canal. Se você tiver com dificuldade no carro, indo para o trabalho, você pode ouvir, também é válido. O melhor é ler, o melhor é ter a Bíblia na sua mão, isso não tenha dúvida. Mas, se não for para ler e não puder ler, ouça, que já é válido também, não é mesmo? Lembre de chamar alguém para ler com você, não importa se ele vai começar no meio do caminho, o importante é que ele leia. E aí ele vai descobrir durante a leitura que o mais importante que ler é praticar, e vai ser uma bênção. Eu recebi um testemunho de uma senhora no ano passado, que ela escreveu, está aqui num dos comentários aqui de vídeos do canal, que ela falou que não sabia como a Bíblia era tão poderosa. Ao ler toda a Bíblia, a vida dela mudou completamente. E aí esse ano ela vai continuar investindo nessa leitura. É muito importante, né, você ter essa disciplina diária de leitura da Palavra de Deus, porque ela é maravilhosa. Olha só, hoje nós vamos ler capítulo 20, 21 e 22 de Gênesis. Nós estamos vindo aí numa leitura, passamos agora por Sodoma e Gomorra, onde Deus destrói, salva Ló, sobrinho de Abraão, e a sua família. A mulher dele olha para trás, é transformada numa estátua de sal. E agora nós vamos perceber, ou vamos dar continuidade nessa caminhada de Abraão na terra de Canaã. E aí nós vamos ler sobre o nascimento de Isaac. Abraão vai mentir para Abimeleque, Abraão vai expulsar Agar e Ismael, aliança de Abraão com Abimeleque, e Deus vai provar Abraão na questão do filho. É uma leitura muito boa e importante, então preste atenção. Abraão capítulo 20, deixa eu tomar minha aguinha aqui. Abraão capítulo 20 não existe. Gênesis capítulo 20. Abraão se mudou para o Neguebe, ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur, e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali, como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo que ela era sua irmã. Olha só, lembra que lá no Egito ele tinha feito a mesma coisa? Por isso, o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Isso era muito comum na época, viu, gente? Era uma cultura diferente da nossa. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: "Você vai morrer. A mulher que tomou já é casada." Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse: "Senhor, castigará uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse: ela é minha irmã? E ela própria afirmou: sim, ele é meu irmão? Agi com total inocência, minhas mãos estão limpas." No sonho, Deus respondeu: "Sim, eu sei que você é inocente, por isso impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora, devolva a mulher ao marido dela, e ela orará por você, pois é profeta." Olha só. "Então você viverá, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão." Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e, sem demora, reuniu todos os seus servos. Quando contou o que tinha acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. "O que você fez conosco?" perguntou. "Que crime cometi para merecer este tratamento que nos torna, a mim e ao meu reino, culpados desse grande pecado?" É engraçado como eles tinham consciência, né, das coisas erradas, e consciência de que Deus era um Deus que zelava, né, pelos seus princípios. Interessante isso, né? Se hoje as pessoas tivessem o mesmo temor de Deus, mas elas não têm, não estão nem aí, né? "O que você me fez
não se faz com ninguém. Versículo 10. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu: pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com minha mulher. E você pensando que Abraão vivia num lugar tranquilo, né? Tá vendo só? Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para o outro, eu disse a ela: faça-me este favor, por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque pegou as ovelhas, os bois, servos e servas e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu sua mulher, Sara. Abimeleque disse: veja, minha terra está à sua disposição, more onde lhe parecer melhor. E disse a Sara: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata de todas Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas essas testemunhas, para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim, todos saberão que você é inocente. Então, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudesse ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque, por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. É interessante, né, gente? Quando Deus tem uma aliança com uma pessoa, com alguém, e outra tenta lhe fazer mal, existe um Deus que protege, né? Então, quando Deus fala que Ele é o nosso Pai e que nós somos para Ele como se fosse a menina dos olhos, né? Alguém que Ele protege, é nesse sentido. Deus realmente Ele nos protege, né? Então, mesmo Abraão agindo de certa forma errado, mas Deus tinha uma aliança com ele. É interessante isso, né? O nascimento de Isaac, capítulo 21. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Lembra que a gente leu lá no 18 e 19, né? Sobre isso, 17, 18 e 19. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento, Abraão o circuncidou. Lembra da aliança de Deus com Abraão? E o sinal era a circuncisão, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. A promessa de Isaque era quando ele tinha 85 anos. Demorou os 15 anos para cumprir, né, a promessa. Que coisa, não? Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Abraão expulsa Agar e Ismael. Agar e Ismael foi um atalho, né, que Abraão tomou, e um problema. Mas Deus mesmo assim abençoa, porque abençoa Ismael, porque se tornaram uma grande nação. Os árabes, né, são descendentes de Ismael. E Abraão orou, né, para que Deus abençoasse a descendência também de Ismael, e Deus atendeu a oração dele. Versículo 8. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela, ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Lembra que elas tinham uma rixa entre elas? Quando Agar ficou grávida, ela caçoava de Sara. Agora a coisa aconteceu o inverso aqui, ó. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva, faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho
e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e, do céu, o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-se e o anime, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar. Eu acho muito interessante esse lance de Deus abrir os olhos. Assim aconteceu com o moço também lá de Eliseu, né? E deve acontecer com a gente. Quando Deus abre os nossos olhos, a gente enxerga as coisas que a gente não estava enxergando. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. O poço já estava ali, só que ela não estava enxergando. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Agora vamos ver a aliança de Abraão com Abimeleque. Por esse tempo, é o mesmo cidadão lá do problema com a esposa dele. Por esse tempo, Abimeleque acompanhado de Ficol, comandante de seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando-o em tudo que faz, disse Abimeleque. Jure em nome de Deus que não enganará nem a mim, nem a meus filhos, e nem a nenhum de meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jurei, ou melhor, por isso jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu: eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre o poço que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Só para você entender um pouquinho o contexto, eles viviam no deserto e um poço com água era a subsistência, era tudo que precisavam para dar água para os animais, para eles, né, para as plantações. Então era como se fosse realmente um oásis, era como se fosse uma joia preciosa. E ele está reclamando que os servos lá de Abimeleque tinham tomado à força de volta esse poço. Versículo 27. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeiros, Abimeleque lhe perguntou: por que você separou estas 7 das demais? Abraão respondeu: por favor, aceite essas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por longo tempo. A promessa da terra de Canaã, ela vai se cumprir lá em Josué, bem, 500 anos à frente, mais do que isso na verdade, né? E então percebam, né? Quando Deus promete, não tem jeito, vai passar-se o tempo e vai se cumprir. É uma coisa impressionante. Deus prova a Abraão. Olha, Deus tinha dado o filho e agora Deus vai pedir de volta o filho. Eu acho que você conhece esse texto. Gênesis 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o em holocausto a mim. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e se
e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto, partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No 3º dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. Isso aqui vai tipificar Jesus Cristo, né? Um tipo de Cristo. Jesus Cristo também carregou o madeiro, né, sobre os seus ombros para ser sacrificado nele, né? Interessante, Deus já estava aqui dando uma mensagem. Isso aqui é um tipo, né, que a gente chama de Cristo no Antigo Testamento. E ele levou, Abraão próprio, ele mesmo, levou fogo e faca. Enquanto os dois caminhavam junto, Isaque virou-se para Abraão e disse: Pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e temos lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus providenciou mesmo. Aqui para Abraão um cordeiro, um animal. Para nós providenciou Jesus Cristo. Maravilhoso, né? Respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e colocou-o no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Abraão passou no teste. Oh, aleluia, hein? Então Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro, um carneiro, preso pelos chifres num arbusto. Providência divina. Lembra que ele tinha falado no seu coração: Deus providenciará? Então Deus providenciou mesmo. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré, que é Deus provedor, né? Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome, que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia na praia do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Você está vendo a importância de obedecer a palavra de Deus? É isso. Nós temos que aprender isso, nós temos que obedecer. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram de volta para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, mulher de Naor, irmão dele, tinha dado filhos. O mais velho recebeu o nome de Uz, o segundo mais velho de Buz. Tá aí, ó, 2 bons nomes para você colocar nos seus filhotinhos aí, ó, Uz e Buz. Seguido de Quemuel, antepassado dos arameus. Quésede, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel, que foi o pai de Rebeca. Betuel, pai de Rebeca. Tem história nisso aqui, tá? Depois nós vamos ler sobre essa questão de Rebeca. Veja como é interessante. Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Além desses, Reumá, sua concubina. E era natural naquela época se ter concubinas também, principalmente quando a mulher era estéril, mas eles tinham essa prática de ter concubinas, né? Veja Salomão um pouco mais para frente, né? Coisa terrível. Você já pensou uma coisa dessa? Além desses, Reumá, sua concubina, lhe deu 4 filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Gente, essa é a palavra de Deus para hoje. Lembra
de deixar aí o seu like, o seu joinha. Lembra também de compartilhar e trazer alguém para ler com você a palavra de Deus. É importante, como eu disse, não importa se ela vai começar agora, que ela continue daqui para frente. Ela vai lendo um do dia, depois lê um para trás, assim ela conclui. E eu quero lembrar vocês que aqui na descrição do vídeo tem o link para você baixar o plano de leitura. Baixa o plano de leitura aqui, está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Deus abençoe, fique na paz e até amanhã.